Oi, eu sou Mariana Conte, sou vereadora na cidade de Campinas e hoje a gente tem o prazer de conversar com a Tainá Mesquita. A Tainá, que é socióloga, mestranda na área da educação, educadora, trabalha com projetos de educação popular e militante do movimento negro. Obrigada por aceitar o convite desse bate-papo. A gente vai conversar aqui sobre vários assuntos, a gente até já tinha começado aqui a bater uma bola sobre alguns assuntos. A gente está em novembro, e novembro tem uma data muito importante, que é uma marca, é uma luta do movimento negro para que se reconheça o 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. E aí a primeira pergunta que eu queria fazer é qual o significado do Dia da Consciência Negra na estrutura de segregação social e racial, racista do Brasil, na cidade de Campinas, que é uma cidade muito marcada pela essa história, a história da escravidão, a história da segregação, e nessa conjuntura de ataques políticos, ideológicos, de todas as naturezas em relação à resistência aos movimentos sociais, de disseminação do preconceito e de retirada de direitos fundamentais. Então, qual que é o significado para você do 20 de novembro? Bom, dia 20 de novembro, como você antecipou, é uma data que é gestada no movimento negro, gestada pelos militantes que nos antecederam. Existe não apenas aqui em Campinas, em outros lugares do Brasil também, sempre com muita luta. Eu acredito que aqui em Campinas, em especial, é um dia que se faz importante no Brasil todo, mas se faz importante em especial em Campinas, justamente por essa história que nós temos, com a experiência da escravidão. Campinas foi uma das últimas a abolir a escravidão. Esse lugar em que nós estamos era considerado no período escravocrata como uma Bastilha Negra, por causa do número enorme de escravizados que aqui nós tínhamos, e também por conta da brutalidade dos senhores que aqui reinavam, basicamente. Estar aqui, ser escravizado e ser mandado para Campinas, ou estar aqui era considerado um grande castigo por conta da brutalidade dos senhores. Então, eu, enquanto campineira, uma família negra, pobre, que hoje, a partir do acesso à educação, consigo reconhecer e tomei a experiência do racismo como meu grande objeto de estudo, mas que durante muito tempo, assim como grande parte das famílias negras dessa cidade, experimentei o racismo em toda a minha biografia, mas muitas vezes sem entender direito o porquê de toda a violência que estava sendo vivida, me culpabilizando muitas vezes, ou colocando a culpa em Deus, enfim, vindo da onde eu vim, e estando aqui nessa cidade hoje, sabendo que eu estou num lugar que foi um grande cárcere para o nosso povo, pensando nos meus antepassados e pensando na luta que a gente precisa ainda travar, esse dia é um dia fundamental, é um dia que existe, que precisa continuar existindo, porque a experiência do racismo ela ainda é viva. Eu faço coro com aqueles que afirmam que a abolição da escravidão ainda é um processo em curso. Os dados da realidade mostram isso o tempo inteiro, a situação de marginalização que nós vivemos em todos os âmbitos da vida. Então, nós temos um dia no calendário oficial da nossa cidade que faz um convite a rememorar a nossa história e a refletir sobre o significado da violência racial, da escravização para o nosso presente, para o nosso futuro. É essencial. Mas os significados desse dia estão o tempo inteiro em disputa, Embora, pelo legado dos nossos antepassados que lutaram muito, do movimento negro nas últimas décadas, a gente consiga hoje perceber, eu vejo isso muito na juventude, uma diferença da juventude que está aí agora para a juventude que eu vivi. Uma juventude muito mais antenada e muito mais consciente sobre a questão do racismo e outras opressões, a questão do feminismo, que apresenta essa consciência tão mais viva sobre
sobre os problemas, a gente não pode esquecer que as possibilidades de organização e de reflexão, de conscientização que a gente vê hoje nessa juventude se deve muito à luta daqueles que nos antecederam, né? Jurema Werneck fala, eu gosto muito dessa frase, nossos passos vêm de longe, né? Então, esse dia 20 de novembro, as conquistas que nós temos hoje dentro da educação, algumas políticas públicas, né, como a lei de cotas, como a lei 10.239, a existência de uma diretriz curricular nacional para a educação das relações étnico-raciais, todos esses direitos que com certeza eu penso que impactaram para que hoje não seja mais tão simples, não seja mais tão fácil na mídia, no campo político, a gente ter discursos que afirmem o mito da democracia racial. Não é mais tão simples fazer isso, mas esse mito ainda existe, né? A gente precisa estar o tempo inteiro disputando, né, então, os sentidos desse dia e os sentidos da nossa luta política, que não acaba só no dia 20 de novembro, não começa no dia 20 de novembro e não termina no dia 20 de novembro, né? Atravessa toda a nossa biografia, nos acompanha todos os dias, porque todos os dias a gente precisa lutar para não negociar a nossa humanidade, para reivindicar a nossa humanidade, para conhecer quem nós somos e contribuir para que os nossos iguais que estão aí sendo engolidos, né, por essa grande máquina de moer gente que foi muito alimentada pela escravização e que hoje se retroalimenta da manutenção das opressões de raça, de classe, né, que é o sistema capitalista, que faz com que a gente se mate de trabalhar nas piores condições e não tenha condição de refletir. Então, a gente que é militante do movimento negro, a gente que teve alguma sorte, alguns privilégios que garantiu que conseguisse observar os problemas que são vividos de uma forma um pouco diferenciada, a gente tem essa luta constante, né, por nós e para poder compartilhar com os nossos, né, dessa nova perspectiva sobre quem nós somos. Bom, eu já vi a Tainá falando em outros momentos, já me emocionei bastante ouvindo a Tainá em mesa, né? E eu achei interessante, Tainá, que eu sempre, né, que eu tenho visto, né, no seu trabalho, essa questão que você traz com muita propriedade, essa articulação entre a sua história, a sua biografia, né, enquanto mulher negra, periférica, de resistência, e isso antenado, articulado, a afirmação enquanto sujeito, de direito, sujeito, né, e a articulação disso com a ideia de uma transformação, né, com a luta política, com o desenvolvimento de militância. E como é que é isso, né? Como é que é essa articulação entre resistir, né, na vida, para dar passos, para galgar espaços que muitas vezes são espaços, como você falou, são espaços violentos, são espaços de privilégio, mas também são espaços em que são importantes para dar amplitude, força, para trazer e para ir como espaços de se empoderar, esse espaço de empoderamento. Como que é isso? Sim, bom, como eu falei, né, na minha trajetória de vida, eu vejo que o racismo sempre me acompanhou, obviamente. O racismo não é uma experiência que a gente consegue encapsular, né, ele está presente na biografia dos sujeitos racializados como negros como um todo, né. A experiência do racismo hoje, eu entendo ela a partir da perspectiva de um teórico chamado Charles Mills, enquanto resultado da supremacia branca, mas enquanto resultado da supremacia branca enquanto sistema político não nomeado, ativamente produzido como invisível, mas que organiza o mundo moderno, né? Que tem a questão da raça como um grande princípio organizador, conforme os teóricos da teoria decolonial colocam, né? Charles Mills, ele é jamaicano, não sei dizer qual é o diálogo que ele tem com esses autores, mas são perspectivas teóricas que se combinam. A minha infância, a minha adolescência, sendo filha de uma mulher preta, mãe solo, costureira autônoma, muito guerreira, muito trabalhadeira, mas sempre sendo surrupiada, engambelada,
no mercado de trabalho aí, lutando muito para poder pagar o aluguel das casas onde a gente morava, pagar as contas e nem sempre conseguindo. Acabou culminando que eu fosse vítima, né, junto com ela, junto com meu tio, de várias experiências de violação mesmo de direitos básicos. Assim, eu tive momentos da minha infância e adolescência, mais de uma vez sofremos ordens de despejo, por exemplo, tive algumas experiências meio de sem teto, não de propriamente eu viver na rua, mas de ter que ir morar na casa de alguém de favor e sem saber o que fazer, experiências de ficar sem água, sem luz, sem gás, sem geladeira durante um ano, sem fogão, sem coisas básicas. E aí, por um lado, a gente sempre ia se saindo dessas situações, minha mãe sempre dava um jeito de se reinventar no meio de tudo isso, conforme eu até falei numa outra vez que você participou, por conta do lugar que a cosmovisão cristã tem na vida dela, né? Ela tem muita fé, respeito à fé dela, e a partir dessa fé ela foi sobrevivendo e foi tentando ressignificar as coisas que a gente estava vivendo. Mas eu ali, criança, adolescente, eu fui desde de muito cedo sendo convidada por essas experiências de tanta violência, ser uma pessoa muito revoltada, muito indignada. Mas não sabia organizar essa indignação, não sabia explicar direito, não entendia, né? Acabei porque minha mãe sempre me sonhou muito, fazendo coisas que ela não pôde fazer, e apesar de todas as dificuldades, sempre atribuiu um lugar muito importante à educação, e sempre exigiu que eu estudasse, né? Ela sempre, mesmo sofrendo bastante, sentindo fome, enfim, a gente sendo submetida a situações absurdas, a minha mãe nunca permitiu que eu deixasse de estudar para trabalhar, seria muito mais fácil. E o que muitas famílias precisam fazer para sobreviver, né? Eu tive essa sorte. A gente foi sobrevivendo, passando muitas dificuldades, mas eu consegui, na medida do possível, estudar, né? Não era muito fácil estar na escola com todos esses problemas acontecendo, mas eu estava lá. E aí aconteceu a partir da insistência do sonho que ela sonhou para mim, porque eu não estava com essa perspectiva de eu poder acessar a Unicamp através do Profis na época, que é um programa que foi criado inicialmente com o objetivo de ser oposição à política de cotas, o discurso da inclusão com mérito e tudo mais. Mas aconteceu que eu entrei na Unicamp através desse projeto, com muita alegria pude trair os objetivos desse projeto lutando por cotas depois, raciais. Mas a minha entrada na universidade foi fundamental, assim, para que eu me tornasse quem eu me tornei hoje e para que eu pudesse fazer essas conexões que você está falando que eu faço para a minha experiência, militância, em projetos de transformação. Porque, primeiro, entrando nesse espaço muito branco, muito privilegiado, mas, ao mesmo tempo, um espaço onde os filhos das elites estão e por conta disso, um espaço onde você tem acesso a uma educação excelente, que eu fui conseguindo compreender que essa trajetória de vida tão conturbada e tão sofrida que eu carrego, ela não tinha a ver com a vontade de Deus, ela não tinha a ver com culpa, não tinha a ver com esforço, mas tinha a ver com toda uma estrutura política, social que estava me colocando nessa posição de subalternidade o tempo inteiro, né? Garantindo essa posição de subalternidade. E aí, com a minha entrada na universidade, nesse espaço onde eu me sentia tão diferente, né? Uma das poucas pessoas negras, pobre, eu tive também a alegria de poder entrar em contato com o núcleo de consciência negra, com o movimento estudantil, né, de forma geral, dentro da universidade. E ali foi o lugar onde eu me descobri e aprendi muita coisa, né, sobre a vida, sobre minha vida, sobre um projeto novo de sociedade, vários projetos, na verdade, de escuta. Que foi que você entrou na universidade? Eu entrei na universidade em 2011, mas eu entrei nos movimentos sociais em 2013, porque o que aconteceu? Quando eu entrei pelo Profis, eu estava ali focada, né, em fazer todas as disciplinas, tirar a maior nota possível, porque era a parte de CEP, eu ia encontrar um curso e tudo mais. Fui fazer o curso de Química, porque ser professora não estava nos projetos de futuro, nem meus, nem da minha família, né, imagina, eu não me canto para ser professora, uma profissão
tão desvalorizada, vai fazer um curso que vai garantir uma ascensão social de fato. Aí fui fazer química porque eu gostava de química, tinha ido muito bem nas disciplinas de química durante a minha vida, enfim. Detestei, foi terrível a experiência, tanto com os conteúdos do curso, quanto com as pessoas, com o ambiente, porque quer queira que não, dentro do Profis, a maioria das pessoas não eram negros, mas eram pessoas oriundas de escola pública, de uma realidade social muito parecida. E quando eu fui para o curso tradicional, e isso aconteceu com muitos outros, foi muito sofrido. E aí nesse momento que eu estava assim, meu Deus, foi tão sofrido para chegar aqui, e agora eu acho que vai tudo ser jogado no lixo, eu acho que o Unicamp não é para mim mesmo, porque eu não consigo dar conta de ter o aproveitamento necessário nas provas, tendo que trabalhar 15 horas semanais como bolsa de trabalho. Na época a gente tinha que trabalhar, né? Depois de muita luta, Sim. Esse tempo foi diminuído agora para 10 horas, né? Agora tem direito às férias, antes não tinha, mas enfim. Num curso integral, com a minha mãe sofrendo ordem de despejo, uma loucura. Não estava dando certo, mas eu estava, assim, acabou com o meu autoestima o momento que eu fiquei na química. Mas aí, ao mesmo tempo, eu conheci, né? Na verdade, me conheceram, né? Por heteroidentificação, virou ali uma pessoa negra. A galera do movimento negro meio que veio atrás de mim. Fiz amizades e aí, logo no final daquele ano, aí teve a ocupação da reitoria, participei desse movimento. Assim, foi um momento que, nossa, eu descobri qual é a fonte dos meus problemas e agora deixa eu ter o pé. 2013 foi a ocupação da reitoria, mas também foi o ano das grandes manifestações. Sim, participei dessas manifestações. Foi um momento, assim, chave de alteração da conjuntura do país, né? Sim. Foi uma explosão, né? E participar do movimento estudantil, do movimento negro, foi muito importante, assim, foram espaços assim, muito educativos, né? A Nilma Lino Gomes fala que o movimento negro tem esse caráter educador, né? O movimento negro é um grande educador para as relações étnico-raciais do nosso país. E comigo, na minha experiência individual, também foi assim. Eu encontrei um espaço de acolhimento e também um espaço onde eu pude acolher outras pessoas, né? Porque é um projeto, um espaço que acontece, que existe por causa das pessoas que estão ali, né, construindo. Encontrei nesse espaço um espaço de formação, um espaço onde eu pude contribuir para a formação também, para a reeducação das relações raciais dentro da universidade. Encontrei dentro do núcleo, dentro do movimento estudantil como um todo, então um espaço de empoderamento, de formação e de organização dessa minha indignação. E aí, nesse meio tempo, eu me toquei que eu estava dentro da universidade, que o objetivo era, assim, ter uma profissão a partir dali, mas que eu não... tomei para mim que, poxa, eu tenho o direito de sonhar e o que eu quero estudar, mesmo que não vá gerar dinheiro, não vai gerar muitos lucros, não tem nada a ver. O que eu quero explicar, o que me move, não vai ser explicado pelas ciências naturais, vai ser explicado pelas ciências humanas. E aí eu falei, não, é sociais que eu preciso fazer. E mudei para o curso de ciências sociais. Você se encontrou na ciência social? Me encontrei, me formei rapidíssimo. No meu primeiro ano no curso de ciências sociais, eu conheci o PACE, que é esse projeto de EJA, que também tem um lugar muito importante na pessoa que eu me tornei. Conheci a EJA através desse projeto, comecei a atuar como educadora lá. E dentro desse projeto encontrei também esse objeto de estudo, que tem sido o meu objeto de estudo até hoje, né? As aplicações da experiência do racismo para os processos de exclusão escolar dos sujeitos da EJA. Eu queria voltar só um pouquinho, porque na verdade esse processo da organização da negritude dentro da universidade levou a uma conquista super importante, que é a conquista das cotas étnico-raciais. Isso não é um processo dado. Eu acho que é importante sempre, né, registrar a história, né, que isso na verdade... Eu sou funcionária da Unicamp e assim, você tem negros dentro da universidade, como trabalhadores, né? Sim. E essa é uma questão que para o movimento negro dos funcionários do Unicamp é uma questão antiga, né? E é uma luta antiga. E aí quando os estudantes começam, né, se organizar dentro da universidade, vendo nesse espaço de minoria dentro da universidade, e começam inclusive a ensinar os brancos da importância, a gente tem um momento em que essa vira uma pauta
fundamental, tem um processo, né, de vai e vem, de luta, mas que trouxe uma conquista, que é a conquista das cotas étnico-raciais. Você acha que as cotas étnico-raciais têm transformado a universidade? E em que medida que a universidade precisa se transformar? Ou quais seriam os desafios de uma universidade que possa, digamos assim, ter esse papel daquilo que ela se propõe enquanto universidade pública, né? E aí, assim, só para pensando aqui um pouquinho, mas também qual a importância dessa conexão, né, que, né, se a gente for pensar, né, negritude, a maioria do povo, Sim. Então a própria defesa da universidade, Sim, a universidade se conectar com a vida real para a gente disputar a defesa da universidade pública. Minha resposta vai no sentido de algumas coisas que você falou, assim. Eu penso que essa luta pelas cotas, né, uma luta realmente muito antiga e também a história dessa luta está em disputa o tempo inteiro, né? Hoje a gente vê alguns discursos assim de uma reitoria que parece colocar como se fosse dado, como se sempre tivesse apoiado essa política, quando até poucos meses atrás, talvez até esteja falando besteira, talvez até tenha pessoas ainda sendo sindicadas por ter participado desse processo, não tenho certeza. Mas eu tenho certeza de alguns amigos muito próximos que foram sindicados várias vezes. Então é isso, assim, foi uma luta muito ferrenha, que durou muitos anos, que teve movimentos de idas e vindas, até porque uma luta que se deu sempre a partir dos sujeitos, os sujeitos vão em volta da universidade. Muito antes de existir o Núcleo de Consciência Negra, existiram outros espaços de associativismo negro dentro da universidade, muito antes de existir a Frente para Cotas. Rolaram outros debates dentro da universidade sobre essa relação de desigualdade no acesso, mas enfim, conseguimos, né, essa conquista. De forma muito defasada em relação ao resto do país, né, para começar, era uma das questões que a gente sempre comentava, né, como a Unicamp ela reproduziu muito bem esse lugar, assim, reproduziu muito bem a tradição da cidade que a abriga, né? Bom, uma das últimas a poder o território dos valores, né? Uma das últimas a acolher a política de cotas étnico-raciais. É muito difícil, né, avaliar, assim, se forma socióloga, mas é difícil demais avaliar a disputa política, né, as razões. Mas é extremamente importante que nós tenhamos conseguido essa conquista nesse momento, né? Esse momento de ataques tão profundos, né? Das nossas elites, da nossa classe média branca, que é representada por esse governo que nós temos hoje, seja em nível municipal, seja em nível federal. E acho que é muito importante por vários motivos, né? Acho que o nosso povo ele ganha, obviamente, porque nós estamos falando de reparação histórica, estamos falando do direito de acessar um espaço de produção do conhecimento em nível excelente, um espaço onde as políticas públicas são produzidas, um espaço que faz circular, que tem a ver com distribuição de recursos materiais e simbólicos de poder, né, no limite. Mas, por outro lado, a universidade ganha demais com a nossa presença. Esse era um dos argumentos que a gente sempre colocava, porque a entrada desses sujeitos racializados enquanto negros, racializados enquanto indígenas, implica também na entrada de novas epistemologias, né, do nosso olhar situado. A universidade ela tem historicamente produzido um conhecimento muito parcial, um conhecimento que é branco, que é cisgênero, que é hétero, patriarcal, conhecimento que é capitalista. Não importa apenas do ponto de vista
da diversidade de corpos, né, da diversidade étnica, mas a diversidade epistêmica que vem junto conosco, né. Uma das autoras que me formam muito, não só ela, né, Patrícia Collins, diz a frase que eu pretendo falar agora, mas Bell Hooks, Celi Carneiro, Prada Quilombo, Valéria Gonzalez, né, essas autoras do movimento negro, que estão sempre ligando a experiência de vida com a intelectualidade, né, não é uma coisa que eu faço por mim, mas é porque eu aprendi com elas, né. Ela vai dizer que a produção intelectual ela não pode ser dissociada das condições de vida daqueles que a produzem. Então, a entrada de sujeitos negros, de sujeitos indígenas, implica, sim, uma diversidade epistêmica, implica na entrada, né, das epistemologias subalternas até então. E isso é essencial para qualificar a nossa ciência, para a gente parar de produzir, né, visões tão parciais da realidade, poder agora produzir uma ciência que se paute na realidade, pelo menos da maioria, então, do povo, né? E a política de cotas também é essencial para que a gente possa defender a universidade pública, porque se o nosso povo ele não reconhece que os seus filhos podem estar nesse espaço, por que lutar por eles, né? Agora, conhecendo a transformação que a educação e a educação desse nível pode produzir, né, nas nossas vidas, a relação com esse espaço com certeza se torna outra. E uma outra coisa também, né, como agora nós precisamos lutar demais dentro da Unicamp, dentro da USP, dentro de todas as universidades, mas principalmente nessas universidades que acolheram essa política agora, mais recentemente, como a gente precisa estar muito atento para garantir, né, a manutenção dessa política, a manutenção da universidade pública. Porque não é por acaso que agora que a gente conseguiu acessar esse espaço, né, e pressionar para que esse espaço, que sempre serviu para a reprodução das elites, ele tem um outro papel, que as nossas elites resolveram que a universidade pública não interessa, que a universidade pública não é mais tão importante, que ela não está... Basicamente, o discurso não está respondendo aos fins, né, que deveria responder. Só que o que fica oculto é que o grande fim é que a gente está lutando para que essa universidade não responda mais, é o fim de servir para a manutenção dos privilégios, né, dos filhos da classe média, branca, enfim. Até puxando o gancho dessa questão que você coloca, na área das ciências humanas, né? Não é todo também que as ciências humanas está sob um ataque terrível, né? E a gente tem uma produção, e eu me formei nas ciências sociais há muito tempo, né? Antes desse processo, e eu vejo que mudou a cara das ciências humanas, né? Inclusive com teorias muito mais, digamos assim, necessárias para a nossa realidade de país periférico, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre essa questão dessas teorias que você, até, né, da fenomenologia do racismo, né, como que isso, talvez de uma forma breve, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, o que seria isso, em que medida que isso se conecta com as necessidades da nossa população, e até fazendo gancho disso com o seu livro, né, que você, como pesquisadora, como intelectual, publicou um livro falando aí do racismo na experiência de exclusão dentro da educação, né? Então eu acho que seria interessante, né? Como que essa questão, né? Porque isso já é um exercício, né? Quer dizer, trazer um referencial teórico para explicar uma coisa que é uma coisa muito real na vida das pessoas. Talvez as pessoas estão, né? Que talvez, né? Falando sobre a exclusão da população negra da escola. E como que é isso no seu livro e como que isso se conecta com esse referencial? A minha escolha pela fenomenologia, metodologia agora do meu mestrado, ela se deu muito a partir das leituras mesmo desses autores que me formam. Eu fui observando que eu já tinha, né, já desde a minha iniciação científica, Grada Quilombo como referencial teórico importante, Franz Fanon, Bebe du Bois. E aí eu percebi o próprio Paulo Freire, cujas concepções pedagógicas influenciam muito a minha visão de mundo,
E eu observei que eles tinham em comum essa questão da fenomenologia como método. Por que a fenomenologia, né? Bom, eu estou querendo trabalhar com fenomenologia existencial do Merleau-Ponty, estou procurando compreender esse bicho, né, com profundidade agora, mas basicamente meu interesse pela fenomenologia se dá porque se trata de uma perspectiva filosófica que entende que a gente adquire, a gente aprende com a experiência, né? O sujeito, ele pode produzir conhecimento, a gente pode tomar como verdadeiro conhecimento do sujeito porque ele viveu, porque ele experimentou. E aí eu estou querendo fazer uma fenomenologia da experiência do racismo, então, olhando para as perspectivas, para as opiniões que sujeitos negros têm do lugar do racismo na sua trajetória de vida como um todo, em específico nos seus processos de exclusão escolar. O que no mestrado, na verdade, está sendo um aprofundamento de um debate que eu já fiz na IC e que resultou nesse livro. Lá dentro do contexto do PEIS, né, que a pesquisa que resultou desse livro foi desenvolvida, esse projeto de educação de jovens e adultos, que no momento em que eu entrei, em 2015, era marcado assim, por ter como educandos, em sua maioria mulheres e mulheres negras, de meia idade, acima de 50 anos. E dentro desse projeto, por nós temos a questão da geologicidade como um princípio assim, fundamental da nossa prática, nós temos uma relação afetiva muito próxima com os educandos, trabalharmos com temas geradores, com perguntas geradoras, fui percebendo que as alunas sempre levavam assim, questões relacionadas à violência racial, ao preconceito. Isso era uma questão que tocava a vida delas e que elas gostariam de compreender melhor. Também por heteroidentificação, né, logo que eu cheguei ali, a gente começa a aprender a fazer o teste de pescoço sempre, né? Acostumada na minha campanha a fazer sempre o teste de pescoço para ver quantos negros tinham. Chegando ali no peso, eu encontrei várias pessoas negras naquela posição. Então, tendo mudado para o curso de Ciências Sociais, eu falei, não, esse que vai ser o meu objeto de estudo. Eu quero entender como que esses educandos entendem a experiência do racismo. Quero ouvir a trajetória de vida deles para ver se, para além daquilo que eles conseguem nomear como racismo, eu consigo visualizar outras maneiras como o racismo está sendo performado, que muitas vezes podem ser invisíveis para eles, porque o racismo é um crime perfeito, que muitas vezes a gente não consegue nomear, né, em todas as maneiras como ele se apresenta para a gente. Quero entender qual que é o lugar a partir da perspectiva desses sujeitos do racismo, então, para os seus processos de exclusão escolar, para que eles não tenham conseguido acessar a educação em idade própria durante a infância e estejam hoje aqui na EJA, né, aqui no PEIS, e a gente tem também dentro do PEIS alunos que estudam em outras escolas durante a semana e aos sábados vão para o PEIS. Acho que é legal só falar que o PEIS é o Projeto Educativo de Integração Social, que é um projeto de extensão desenvolvido, vinculado à Faculdade de Educação da Unicamp e que trabalha com EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. E aí comecei a fazer essa pesquisa, entrevistei alguns sujeitos, principalmente mulheres, e as experiências de vida que essas mulheres me trouxeram, elas deixaram assim bastante evidente por que o acesso à educação durante a infância foi uma tarefa impossível. Foi impossível porque essas mulheres foram vítimas de diversas violências, de diversos processos de negação de direitos, para além do direito à educação. O direito à educação foi apenas um deles. Então, o meu livro está muito pautado em compartilhar as trajetórias de vida dessas mulheres e fazer um exercício de compartilhar essas trajetórias de vida dialogando com a teoria, né? Minha posição enquanto a socióloga, enquanto autora do livro, é de ser o megafone dessas histórias, conseguir dialogar a partir da teoria e conseguir ser um instrumento para que a gente possa reescrever a nossa história a partir dos nossos próprios termos, né? Uma das grandes tarefas que a gente tem como intelectual negro.
as trajetórias que foram compartilhadas comigo, elas foram divididas em 16 episódios de racismo cotidiano, que versam sobre várias violências, né? É um livro cheio de gatilhos para quem for ler. Experiências de pedofilia, de abuso sexual, violências físicas, segregação espacial, trabalho análogo à escravidão, discussões sobre a experiência particular da maternidade solo para essas mulheres negras, enfim, histórias terríveis que deixam bastante evidente como o racismo atravessou toda a biografia desses sujeitos e foi muito efetivo em garantir que o acesso à escola fosse impossível. E aí agora no mestrado, eu ainda não comecei a fazer campo, mas tenho aí as minhas hipóteses, né, com base nas minhas experiências com a educação e no mundo, né, enquanto uma pessoa negra. Eu estou com o objetivo de dialogar não apenas com as pessoas idosas da EJA, as pessoas negras idosas da EJA, mas também com as pessoas muito jovens. Porque dentro do contexto da EJA, desde a década de 80, a gente está passando por um processo chamado juvenilização da EJA. Um processo que tem a ver com várias coisas, um processo que está sendo bastante estudado nos últimos tempos, mas que tem uma grande lacuna teórica no que diz respeito à questão das opressões, assim, do impacto das relações raciais para essa experiência de juvenilização. A gente sabe que grande parte desses alunos muito jovens são meninos e são meninos negros, que são colocados na EJA, seja como espaço de correção de fluxo, são chutados para a EJA porque são considerados alunos problemas ou porque estão passando por várias dificuldades aí na vida em relação ao acesso ao trabalho, violência, enfim. Todas essas dificuldades que atravessam a vida dos sujeitos. E aí o meu objetivo observando, né, para esses dois grupos de sujeitos, os muito jovens e os idosos e idosas, qual é o lugar que eles atribuem a experiência do racismo, né, nas trajetórias de vida, nos processos de exclusão escolar. Eu quero tentar entender um pouco como o racismo está sendo performado, porque quando a gente olha para as pessoas mais idosas, a história ela começa assim de um lugar meio comum, assim, a infância na roça, trabalhando na fazenda de algum patrão branco, sendo proibido de acessar a escola por conta disso, ou sendo proibido de acessar a escola por causa do pai, e aí em um determinado momento esses sujeitos acabam migrando para os meios urbanos, os homens vão trabalhar na construção civil, as mulheres são empregadas domésticas, e aí a narrativa segue. Agora, em relação às pessoas muito jovens que, em tese, tiveram acesso a uma escola ampliada, uma escola para todos, o que está acontecendo? Como o racismo está sendo efetivo em manter essas pessoas de fora? E sempre olhando para a trajetória de vida como um todo, né? Entendendo que é estrutural, que é estruturante, que tem muitas coisas que acontecem dentro da escola, né? A escola ela contribui para reproduzir a ideologia do branqueamento, para produzir uma autoestima negativa nos sujeitos negros. Isso tem a ver com a estrutura da escola, com o papel que a escola tem como um aparelho ideológico, tem a ver com a figura dos educadores, que são sujeitos que estão no mundo e são criados para serem racistas, estão mal formados também, tem a ver com várias coisas, mas também muito dessa exclusão, dessa evasão tem a ver com outras experiências de violação de direitos que estão aí atravessando a vida dos sujeitos, né? A falta de acesso à saúde, a um trabalho digno e regulado, proteção contra a violência. E aí a comunidade negra está marginalizada em todos esses âmbitos e se reproduz com certeza na escola. Agora eu quero ouvir as pessoas para poder descrever essa experiência. É interessante isso, porque agora nós, nesse momento, em novembro de 2019, nós estamos enfrentando uma guerra aqui na cidade de Campinas por conta do fechamento de salas, de turmas de EJA pela prefeitura, mas a gente tem visto também que esse é um movimento meio que nacional, que dessa modalidade de educação que atende esse público está sendo desmontado em todas as esferas, que talvez, pensando agora, tem a ver com que público é esse, né? Que público é esse, talvez antecipando
sendo o elo mais fraco dessa desmonte na área da educação. Sim. Não sei se você concorda comigo. A modalidade EJA ela sempre foi muito marginalizada, né? Ela vai se tornar parte, né, uma modalidade da educação básica apenas em 96, na LDB de 96, onde está explicitado, está colocado que os sujeitos com distorção de idade séria a partir dos 15 anos, né, têm o direito ao acesso à educação dentro dessa modalidade. Mas antes disso, a EJA existia, sim, só que ela existia acontecendo a partir de várias campanhas descompassadas, assim, conforme os interesses dos governos. Campanhas, na maioria das vezes, muito enfocadas na questão da alfabetização apenas, né, vamos formar uma mão de obra aí alfabetizada, mas assim, os outros conhecimentos. Muitas vezes no EJA 1, né? Isso, muitas vezes com foco só no EJA 1, que seria até o 5º ano. O EJA 1. Sim. Que não é diferente, é por turnos, né? A estrutura. Em cada município, acho que acontece de forma diferente, cada Campinas tem essa questão do Mas seria o equivalente ao que a gente podia pensar que seria fundamental. Isso é fundamental, aprendizado, o letramento, né? Letramento, sim. Os conhecimentos básicos, assim. Na nossa história, a gente teve grandes movimentos nacionais, né? Teve um movimento que foi iniciado por Paulo Freire e que teve que ser interrompido por conta da ditadura militar. Paulo Freire se tornou famoso, né, por alfabetizar mais de 300 trabalhadores em Angicos em 40 dias, e aí foi convidado por João Goulart a fazer um projeto de alfabetização nacional, que depois foi dizimado pela ditadura e se tornou o Mobral, que é o movimento brasileiro de alfabetização que a ditadura criou. E depois disso, outras campanhas, outros projetos, né, produzidos sempre de forma descontinuada, não entendendo a EJA como parte da educação básica. Né. A EJA recebe menos recursos, mesmo hoje estando na LDB. Então, assim, essa marginalização ela existe já há muitos anos. E eu entendo que essa marginalização ela se deve, em especial, por causa de quem são os sujeitos que a EJA acolhe. Né? A EJA existe para garantir o direito à educação para que sujeitos? São os sujeitos negros, são as mulheres de origem rural, são os travestis e transexuais. São todos esses sujeitos que a escola não deu conta de garantir o direito à educação. E talvez hoje essa questão da juventude considerada indesejada. Sim, a juventude indesejada. Então, essa marginalidade ela não pode ser, para mim, indissociada de quem são os sujeitos que são acolhidos, quem são os sujeitos que podem ter um novo momento, né? A professora Sandra Fernandes Leite, que é coordenadora do PES, ela sempre fala, né, que a EJA ela não é uma segunda chance, não é escola de segunda chance para o aluno, mas é a segunda chance para o Estado garantir um direito que, enquanto instituição, foi incapaz, né, de garantir. Então, eu entendo que essa marginalidade tem tudo a ver com quem são essas pessoas e com uma compreensão de que não é interessante que essas pessoas tenham acesso a esse direito, que essas pessoas sejam educadas, que essas pessoas sonhem outros projetos de futuro a partir da educação, né? Que tem esse papel tão fundamental para que a gente não se submeta, né? Para que a gente tenha melhores condições de trabalho, para que a gente não se submeta às violências, aos lugares que são colocados para a gente como lugares naturais, né? De subalternidade. Nesse sentido, tem alguns autores, e eu concordo muito com eles, né? Miguel Arroio, Sérgio Haddad, Lima Gomes, que afirmam que a EJA ela acaba funcionando também como um grande espaço de ação afirmativa, né? Quando a gente pensa no caráter que esse espaço tem para esse grupo de sujeitos tão marginalizados. Aqui em Campinas é um absurdo, uma desonestidade muito grande dizer que não precisamos de sala de EJA porque não tem demanda. Eu acho que essa demanda, obviamente, ela existe, o número de pessoas fora da escola no nosso país ainda é enorme, o número de pessoas analfabetas é gigantesco, e esse discurso ele é completamente falacioso. Eu acho que falta
por uma questão política, né, por uma questão de ignorância, a gente olhar para essa modalidade, enquanto poder público, reconhecendo que esses sujeitos, eles estão na EJA porque eles foram impedidos de acessar o direito à educação por causa de várias experiências de violação de direitos que viveram, e que agora, no retorno para a EJA, esses sujeitos continuam sendo vítimas de várias experiências de violação de direito, né? Então, assim, não basta só fazer uma divulgação dentro de um ônibus para garantir que esses sujeitos, que estão muitas vezes desempregados em situações de trabalho péssimas, com famílias inteiras para criar, tenham condições de pagar essa passagem absurda para ir para a escola de noite, levando o posto da polícia na hora que está indo para a escola, deixando o filho pequeno em casa sozinho, enfrentando o subemprego, as violências, né? A falta de saúde, a violência policial, a violência doméstica, a gravidez na adolescência, o acesso a uma EJA que muitas vezes tem como educadores, né? Educadores que estão sendo muito mal remunerados e que acabam indo para a EJA só para poder complementar um pouco a renda, que não tem uma formação específica, que não entende que educar um adulto é diferente de educar uma criança, e educar um adulto numa sala com pessoas muito jovens, com pessoas bastante idosas. A gente tem assim, questões culturais, questões que têm a ver até mesmo com desempenho corporal mesmo, né? Uma pessoa mais idosa, a dificuldade que ela vai ter, muitas vezes motora, no contato com a caneta, na leitura. Então, são muitas pequenas coisas que influenciam na evasão, na não permanência, né? Tem um público de pessoas com deficiência também, bastante relevante. Todas as pessoas que a escola não garantiu, não deu conta, né? O seu caráter homogeneizante de acolher, acabam tendo na EJA uma... Felizmente, aqui em Campinas a gente tem uma equipe de educadores muito comprometida que estão bancando a defesa, a luta e o movimento. Mas é um desafio, né? Bom, mas caminhando para o final, eu acho que é legal você fazer uma propaganda do seu livro, né? Fala para a turma do nome do seu livro, a editora. Acho que a gente coloca também o link lá. Eu acho que é legal como uma referência de quem está interessado em entender, quem está pesquisando, e para que a gente possa amplificar essa teoria tão valiosa, né? Bom, o livro se chama Exclusão Escolar Racializada, Implicações do Racismo na Trajetória dos Sujeitos da EJA. Foi, como eu disse, baseado num projeto de pesquisa, que durou 3 anos, assim, começou como um IC, mas na prática, a orientadora brinca que foi quase um mestrado, pelo envolvimento, pelo tempo, pelo resultado. Foi um livro que foi escrito de forma bastante despretensiosa. Eu fui escrevendo assim, escrever um relatório monográfico e talvez tirar alguns artigos para publicação, mas aí quando tudo ficou pronto a gente decidiu que seria interessante publicar na íntegra, e aí eu adequei para um livro. Ele está sendo, ele foi desenvolvido pela Papo Editorial, né, a editora que tá cuidando desse livro. Está à venda no site da editora, a versão e-book dele existe, está à venda em várias plataformas, Amazon, enfim. E eu tenho um desejo muito grande de que essa obra ela possa circular bastante. Os sujeitos que compartilharam comigo as suas trajetórias de vida foram muito generosos, compartilharam histórias muito violentas, muito tristes, muito potentes, mas também histórias, isso, tem um lado extremamente revoltante, tem um lado dos gatilhos, tem um lado do sofrimento, que foi ter contato com essas experiências tão pesadas, que pode ser talvez para quem leia, né? Mas nunca vai ser semelhante ao sofrimento daqueles que viveram, as coisas que viveram, que estão registradas ali. Mas também tem a perspectiva desses sujeitos de reivindicação do seu direito à vida, do seu direito de ser mais. Eu digo que a melhor aula de teoria racial crítica que eu tive foi com as mulheres e com um homem que
participaram desse livro. São grandes autores, grandes ancestrais que estão aí com as suas histórias registradas agora para ensinar a todos nós, a partir não daquilo que, como Graciliano Ramos falava, né? Não a partir do negro tema, objetos de estudo, mas a partir do negro vida, né? Das suas experiências de vida, experiências que não são só deles, experiências que infelizmente continuam se repetindo por aí, mas que hoje estão registradas para serem lidas, para serem compartilhadas, para serem refletidas. É um exercício que eu acho, me referenciando a Ana Bell Hooks, quando ela fala que ela encontrou na teoria um lugar para a cura. Isso eu tomo muito para mim. E me fazer uma intelectual negra, me fazer megafone dessas histórias tem muito a ver com isso, assim. Tentar contribuir para que, e acredito que conseguir fazer isso, para que esses sujeitos e outros sujeitos reconheçam que não são culpados das histórias que viveram, para que a gente possa recontar a nossa história a partir dos nossos próprios termos, né? Disputar esse mito da democracia racial que não nos serve, que não reflete a nossa realidade, mas também tentar produzir um trabalho que tem a ver com uma luta que não é só minha, por justiça social, pelo nosso direito de não ter a nossa humanidade negociada. Acho que é essencial para qualquer pessoa ter conta desse debate, mas principalmente para os educadores, a gente entrar na sala de aula sabendo minimamente quem são os sujeitos que estão ali na nossa frente, qual é a grande avalanche de situações que esses sujeitos estão aí vivendo, enfrentando e que não podem ser dissociados da prática pedagógica, seja na hora da gente pensar nas metodologias, na nossa maneira, né, de educar, seja em relação aos conteúdos que vão ser trabalhados, né, qual que é o objetivo da educação que a gente vai produzir, né? Uma educação que sirva para a manutenção do status quo, para a sua transformação. Né? Para isso a gente precisa estar conscientizado, sendo negro ou não, sobre esse mundo produzido pela supremacia branca, que independente da gente gostar, da gente se sentir confortável ou não com os nossos privilégios ou com a situação de subalternização, nos faz vítimas de qualquer maneira, seja nos colocando numa posição privilegiada, seja nos colocando nessa posição de vítimas da violência. Mas é isso, assim, é um trabalho que tem a ver com denunciar essas violências, mas denunciar também, anunciar também essa perspectiva que a gente negra tem desde sempre, né? Desde o período da escravidão aberta, que é a perspectiva da luta pela afirmação da nossa humanização enquanto gente, né? A gente nunca deixou de ser gente e a gente não pode ficar só... A gente não pode e a gente não quer se encerrar na posição de vítimas, né? A gente está denunciando uma situação que nos vitimiza, mas nós não somos essas vítimas passivas e através do exercício de me fazer uma intelectual negra, eu estou tentando contribuir para essa luta também. Obrigada pela entrevista, obrigada pelo trabalho, parabéns pela resistência e por produzir um trabalho tão bonito, né? A Tainá, inclusive, a gente vai, 20 de novembro, tem todo ano a Câmara entrega a medalha Zumbi dos Palmares. Esse ano a Tainá vai ser homenageada, né? Lá a gente fez esse convite para ela aceitou. Como não aceitar? E a gente vai ocupar no dia 20 de novembro, vamos ocupar as ruas dessa cidade também para marcar o Dia da Consciência Negra como um dia fundamental. Então é isso, obrigada pela entrevista e a gente se vê na próxima. Acompanhe aí nosso canal, curte, se inscreve, acompanhe nas nossas redes e entre em contato com a gente também.